Olá, amigos da Mapper, sejam bem-vindos. Estamos hoje com o 7º vídeo já do nosso tema dos 7 pecados das pequenas empresas. Esse 7º vídeo trata sobre orçamento mal administrado. É um tema bem interessante, é um tema bem comum no meio da vida empresarial, né? E também da vida pessoal. Por que não você ter um orçamento pessoal como pessoa física e você gerenciar aquele orçamento, né? Então nós vamos até o final desse vídeo assistir aí 4 dicas de novo importantes sobre esse tema de orçamentos mal administrados. E quando eu estava pensando nesse tema e lendo qual é a proposta do autor do artigo, né? Me veio na memória um casal de amigos que tem essa questão muito misturada, né? O orçamento da empresa e o orçamento da família misturado. Recebe dinheiro da empresa, paga a conta de luz, recebe dinheiro da empresa, compra coisas pessoais e quando chega no final do mês não sabe quais são os gastos da empresa, não sabe quais são os gastos pessoais. Então a gente precisa ter isso muito bem dividido, né? Tem um princípio contábil que fala sobre, que é o princípio da entidade que fala sobre isso, né? Os gastos da empresa são os gastos da empresa e os gastos do sócio são os gastos do sócio que precisam ser separados, né? Vamos aí dar uma olhadinha nesse conteúdo. Há empresários que não esperam o tempo de maturação do negócio. Para você criar um negócio, você precisa fazer um plano de negócios e em cima do plano de negócio você vai ter um tempo de retorno daquele capital que você investiu para a geração daquela empresa, para a criação daquela empresa, né? E muitas vezes o empresário já quer receber no primeiro mês, no segundo mês, o retorno que aquela empresa pode trazer e deve trazer para ele. Mas é muito importante a gente estar atento a esse prazo de maturação e a gente vai ver um pouquinho ele mais aí nas nossas 4 dicas aí, numa das 4 dicas, né? Nesta fase de maturação, o empresário deve ter cuidados redobrados com os recursos da empresa. Então, na fase inicial, que é a fase de maturação, que a empresa está ficando mais madura, a gente tem que ter um cuidado muito grande com os gastos, com aquilo que está saindo da empresa, né? Saber para onde está indo, eu preciso documentar, e isso é bom você ter um bom sistema, né? Hoje tem sistemas baratinhos aí que ajudam a gente nesse tipo de gestão. Se a sua empresa ainda é uma empresa muito pequena, que você precisa controlar no Excel, mas você precisa controlar, porque é muito importante e é necessário que a gente consiga controlar aí os gastos da empresa. E vamos lá então para as nossas 4 dicas. A primeira, que a gente acabou de falar, é conhecer os gastos. Como que a gente faz isso? Eu preciso arrumar uma forma de documentar isso. Eu preciso fazer assim, tive um gasto com energia, anoto. Tive um gasto com salário, anoto. Tive um gasto com INSS, anoto. Tem que anotar tudo que está gastando. Por isso é bom um bom sistema te acompanhar, né? Por quê? Porque você vai fazendo todos os lançamentos ali. Quando você chega no final do mês, você sabe o que você gastou e aonde você gastou. E depois você vai afinando isso à medida que você vai gerindo isso, né? Criando centro de custos ou grupos de contas, da forma com que você queira chamar, para você poder fazer depois as análises futuras, né? Para quê? Para a gente ter uma noção da onde eu preciso ir para eu chegar no ponto de equilíbrio da minha empresa. Pô, o que é ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio nada mais é do que o que eu preciso vender para pagar os meus custos fixos e despesas fixas, mais os meus custos variáveis. Então vamos ver um exemplo bem rapidinho, né? Imagina uma situação, uma empresa que tem R$6.000 de custos fixos e despesas fixas e ela vende um sapato a R$50 e o custo daquele sapato foi R$20. Então, como que precisa fazer? Eu preciso somar os meus custos fixos e despesas fixas, daí a importância do slide anterior, que é conhecer os gastos, os recursos da empresa, né? E dividir pelo meu preço de venda menos meus custos variáveis. Eu vou ter a quantidade de sapatos que eu preciso vender naquele mês. Para eu ficar o quê?
no 0 a 0. Então isso já vai me dar uma noção de ação com relação a vendas, para eu chegar no ponto de equilíbrio da empresa. Segunda dica, esperar o prazo de maturação da empresa. Qual é o prazo de maturação da sua empresa? Eu preciso fazer aquelas contas ali. Quando é que eu vou chegar no ponto de equilíbrio e vou começar a ter resultado positivo na minha empresa? Quando é que eu vou sair do negativo? Porque muitas vezes você começa o negócio e o negócio no começo você precisa, o sócio, ainda investir um pouquinho aí na empresa para ela poder ganhar corpo, melhorar a sua venda e começar a tirar resultados positivos, né? Então eu preciso esperar esse prazo de maturação. Fazendo estimativa de faturamento e de gastos. Quando a gente volta lá no primeiro, que a gente fala que eu preciso conhecer os gastos serve para me ajudar a projetar os gastos. Ou seja, quanto que eu vou gastar de energia, quanto que eu vou gastar de salário, enfim, de aluguel, de tudo projetado mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, e quanto eu pretendo ter de faturamento. Depois que eu calculei o ponto de equilíbrio vendendo, nesse exemplo, cada sapato ou cada produto da sua empresa, quanto você precisa ter de faturamento, jogado para frente, isso é um planejamento financeiro. Quando você tem esse planejamento financeiro, você já começa a enxergar para onde está indo a sua empresa. Depois você só precisa acompanhar para você ter a certeza se, né, o que você planejou está sendo alcançado de fato. Daí a importância de eu estar sempre documentando os meus gastos. A quarta dica, que alguns consultores indicam, não é uma regra, né, mas que 30% do seu faturamento precisa ser reservado para que você possa gerar um caixa na sua empresa e você possa até depois reinvestir na sua empresa. Ou seja, é o chamado capital de giro, que é aquele primeiro vídeo que nós assistimos lá. Se você ainda tem alguma dúvida, assista lá, procure outros conteúdos, se aprofunda mais, né? Mas guarde parte do seu faturamento para que você possa fazer um caixa na sua empresa. No mais, assim, esperamos que a gente possa ter ajudado vocês aí com esses 7 vídeos. Continue curtindo a nossa página, compartilhando a nossa página e continue nos acompanhando, porque nós vamos continuar trazendo novidades para vocês. Já estamos pensando num novo projeto que logo nós vamos colocar aí para vocês nos acompanharem. No mais, foi muito bom estar com vocês durante esses 7 vídeos e fiquem com Deus.